Olá, neste vídeo vamos analisar um defeito no monitor LCD de 19 polegadas positivo, com o seguinte sintoma: não funciona. Nem sequer o LED presente no painel acende. Vou agora abrir o aparelho e vamos analisar o defeito. Aqui já podemos ver o monitor sem a tampa traseira. Como as placas estão por baixo dessa blindagem metálica, para termos acesso às placas devemos virar a blindagem metálica. Para isso, é preciso soltar essa chapa que fica sobre o cabo das lâmpadas e, em seguida, soltar os cabos que alimentam as lâmpadas. Pois, como o monitor não liga, não é necessário fazer a análise com as lâmpadas conectadas. Agora já é possível vermos as placas. Aqui temos a placa IP-Bird, que é formada pela fonte de alimentação e pelo inverter. Aqui temos a placa principal, que faz o processamento de sinais. Aqui podemos ver o cabo que interliga a fonte de alimentação com a placa principal. Como não sabemos em qual circuito está o defeito, devemos começar a análise medindo na saída da fonte de alimentação, mais precisamente no conector que liga a fonte de alimentação à placa principal. Note que ao lado do conector estão os nomes dos pinos, inclusive o valor da tensão fornecida pela fonte. Assim, podemos medir diretamente nos pinos do conector. Vou colocar a ponta de prova do osciloscópio no pino onde indica 5 volts. E em seguida vou conectar a fonte à rede. Observe no osciloscópio que apareceu uma pequena pulsação de tensão. Como o volts-div do osciloscópio está ajustado para 2 volts por divisão, não é possível verificar com precisão o valor dessa tensão. Vou ajustar o volts-div para 500 mV por divisão. Agora sim, já é possível observar que a tensão sobe aproximadamente 1 volts e logo em seguida cai suavemente. Como a tensão está subindo e caindo suavemente, já podemos dizer que não há problema de consumo na linha de 5 volts. Pois, após surgir um pulso, a tensão fica armazenada no capacitor e cai lentamente até surgir o próximo pulso. Vamos medir agora no pino onde indica 22 volts. Para isso, vou ajustar o volts-div do osciloscópio para 5 volts por divisão. Observe que agora apareceu uma pequena pulsação de tensão. Vou ajustar o volts-div para 1 volts por divisão para vermos com mais precisão. Note que agora a pulsação está diferente da medição anterior, pois agora, após um pulso de tensão, a tensão cai rapidamente, indicando um grande consumo na linha de 22 volts. Como nesses 2 pinos do conector não tem ligação à placa principal, já podemos dizer que o problema está na placa IP-Bird. Vou então retirar essa placa dessa blindagem para que possamos analisar melhor o defeito. Aqui já podemos ver a placa IP-Bird fora da blindagem e aqui vemos os pinos do conector pelo lado de baixo da placa. Aqui está o pino onde medimos a pulsação de tensão que indicou o consumo excessivo e acompanhando a trilha podemos ver que está ligado ao catodo do D201, sendo que o anodo está ligado diretamente a este pino do transformador. Vamos medir agora a tensão no catodo e anodo do diodo D201. Vamos começar pelo catodo. Note que aqui temos os mesmos pulsos de tensão que medimos no pino do conector. Vou medir agora no anodo do diodo. Note que aqui podemos ver a pulsação AC. Vou centralizar o traço para que possamos observar melhor. Vou também aumentar o volts-div para observar melhor a amplitude da pulsação. Note que a parte negativa da tensão AC está atingindo uma grande amplitude. Com isso, já podemos considerar que o diodo D201 está bom, pois quando no anodo a tensão AC cai abaixo de zero, o diodo corta, permitindo que a tensão caia com grande amplitude. Assim, podemos dizer que o consumo excessivo está na linha de alimentação ligada ao catodo do diodo. Para encontrarmos o componente com fuga, devemos utilizar uma fonte de alimentação ajustável. Vou utilizar esta fonte de alimentação ajustável, que fornece uma tensão ajustável de 0 a 30 volts e uma corrente de 0 a 5 amperes.
Como existe um alto consumo na linha de saída, não é necessário colocar a tensão normal na saída da fonte. Vou ajustar para 2 volts. E vou limitar a máxima corrente em 2 amperes. Esse ajuste é importante, pois se caso a corrente na saída chegar a 2 amperes, a tensão da fonte diminui o valor, e com isso não corremos o risco de causar danos à linha de alimentação. Vou agora ligar a fonte e vamos em seguida fazer o teste. Estou com o terra da fonte ajustável no terra da placa. Estou usando uma ponta de prova na saída da fonte ajustável. Vou colocar a ponta de prova no catodo do diodo D201. Observe na fonte que a corrente chegou a quase 2 amperes e a tensão que eu ajustei para 2 volts caiu para aproximadamente 1 volt. Agora devemos procurar pelo aquecimento do componente com a palma da mão, colocando sobre a placa. Aqui já percebo que há um aquecimento excessivo. Percebo que exatamente este capacitor está aquecendo muito. Assim já podemos definir que este capacitor está com fuga, matando a tensão na linha de alimentação de 22 volts. Para que vocês possam observar o aquecimento do capacitor, vou utilizar um termômetro presente no multímetro digital. Note que a temperatura sobe rapidamente, comprovando o aquecimento excessivo do capacitor. Vou agora retirar o capacitor e vamos em seguida medir as tensões na saída da fonte. Após retirar o capacitor, vamos medir a tensão na saída da fonte. Ajustei o osciloscópio para 5 volts por divisão. Vou medir primeiro a tensão de 22 volts. Veja que o traço subiu aproximadamente 5 divisões, indicando 25 volts, que pode ser considerado normal. Vou medir também a tensão de 5 volts. Note que o traço subiu uma divisão, indicando que os 5 volts também está normal. E assim concluímos a análise desse defeito.